O Lucas me comparar com o Hernandes é ao mesmo que confundir leão com mico-leão dourada. Parece, mas a diferença é imensa. Na verdade, eu queria ter vindo para cultuar a Deus com vocês, né? Escutar uma boa exposição da palavra, mas eu fui falar que eu ia vir, né? E aí sobrou serviço para mim, né? Eu acho que da próxima vez eu só vou chegar e vou entrar, sentar, né? Exato. Então, mais um privilégio sempre poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, né? E creio que Deus nos abençoará com a mesma nesse momento. Os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Tânia está aqui comigo, né? Depois de um bom tempo que a gente estava aí distanciados, ela lá na Nova Zelândia, cuidando dos netinhos, ajudando a nossa filha e também a nossa nora, né? Mas agora nós nos reunimos novamente, daqui nós vamos seguir juntos, né? Como sempre fazemos, né? É minha companheira inseparável da missão, né? Sempre ao meu lado aí, apoiando em tudo que for possível. Então, isso também alegra o meu coração. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses 3 versículos, normalmente, têm sido usados e aplicados como uma mensagem evangelística dirigida a pessoas não crentes ou a pessoas que estão sofrendo, que ainda não conhecem o Senhor e tem uma vida que a carga é difícil, é pesada, né? Normalmente, a igreja ocupa esses 3 versículos como uma mensagem de consolo, descanso para aqueles que estão no mundo sem Deus, sem esperança, sem Cristo. Mas, na verdade, esses versículos foram dirigidos aos discípulos de Cristo. Não é uma palavra para não crentes. Essa palavra é uma palavra para os discípulos do Senhor Jesus. Se você olhar o capítulo 10 de Mateus, Jesus passa a fazer um trabalho intenso e intensivo no treinamento, na capacitação, no preparo dos seus discípulos para que eles pudessem cumprir a missão de fazer discípulos para Cristo. E depois de todo esse trabalho que está resumidamente descrito no capítulo 10, o versículo 1 do capítulo 11 começa dizendo assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar instruções, algumas versões dizem ensino aos seus discípulos, partiu dali para pregar nas cidades deles, ou algumas versões também dizem nas cidades da Galileia. E aí, Jesus então termina de dar essas instruções, esse trabalho intenso dele no preparo, na capacitação daqueles discípulos, para que eles fossem habilitados para cumprir a missão. E então Jesus sai para ir pregar nas cidades da Galileia, ou na cidade dos discípulos, e eu creio que essas 2 informações, elas se somam, elas não são contraditórias. E quando ele está indo
para pregar, ele encontra com alguns discípulos de João Batista, que foram enviados para perguntar a Jesus, né? João envia uma pergunta ao Senhor Jesus, se de fato o Senhor era o Messias que ele aguardava, que ele anunciava. João está na cadeia, João está em um momento de dúvidas, incertezas, e ele envia então esses mensageiros, e eles encontram com Jesus, e eles transmitem a pergunta de João Batista a Jesus. A resposta do Senhor, ela não é uma resposta objetiva, de sim ou não, sou ou não sou. A resposta de Jesus é com os sinais do Messias, aqueles sinais que foram profetizados no Antigo Testamento de que o Messias operaria esses sinais. Então Jesus diz aos discípulos de João, vão e diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E eles levam essa mensagem a João, e essa mensagem faz todo sentido e traz paz, fé e segurança ao coração de João. E então Jesus vai pregar naquelas cidades, mas antes de ir, ele começa a dar o testemunho mais belo que nós temos nas Escrituras Sagradas a respeito de um homem pecador, porque João era um pecador como nós. Mas os elogios que Jesus rasga, tece para João, do versículo 7 em diante, são admiráveis. E Jesus chega ao ponto de dizer que nunca antes houve um homem nascido de mulher tão grande como João, e nunca depois nasceria outro homem tão grande como João. E o Senhor enaltece João, a vida dele, o testemunho dele, ainda que ele fosse um pecador. Honra quem honra. E então, terminado isso, o Senhor Jesus começa a pregar nas cidades da Galileia. No versículo 20, nós encontramos a Jesus pregando. E a pregação de Jesus para as cidades da Galileia é uma pregação não para salvação, ela é uma pregação de juízo. Jesus profere duras palavras contra aquelas cidades. E o próprio texto diz, no versículo 20, que Jesus passou a increpar as cidades. Increpar traz a ideia de que ele está trazendo uma mensagem dura, de juízo, de condenação para aquelas cidades. Ele não está pregando para a salvação, ele está como um profeta, advertindo aquelas cidades que elas nunca escaparão do juízo de Deus. E depois que ele termina essa pregação duríssima, ele então ora. Versículo 25, ele começa uma oração. E ele diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas. Qual coisas? A salvação, a mensagem do Evangelho. Ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos, né? E ele diz, e revelastes a estes pequeninos. E quem são os pequeninos? O capítulo 10, versículo 42, responde quem são os pequeninos. Diz assim, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quem são os pequeninos? São os
próprios discípulos de Cristo. Ele carinhosamente chama seus discípulos de pequeninos. E ele está louvando ao Pai, porque o Pai ocultou essa mensagem daquelas cidades, mas ele revelou àqueles discípulos, aos pequeninos do Senhor Jesus. E ele continua dizendo: sim, ó Pai, porque foi do seu agrado tudo que me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus está dizendo aos discípulos: eu revelei o Pai para vocês, eu revelei esse evangelho para vocês, e agora entra o convite. Jesus está declarando: vocês são meus pequeninos, vocês são meus discípulos, e eu quero formar a imagem do meu Pai em vocês, eu quero caminhar com vocês, eu quero ensiná-los, prepará-los para a grande missão que vocês terão que cumprir para mim depois. E aí ele entra com esse convite aos seus discípulos, e ele diz para ele: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Aqui, o Senhor Jesus, ele vai usar uma metáfora para explicar aos seus discípulos e a nós a metodologia do trabalho que ele empregaria com aqueles discípulos, e que deveria também ser empregada na sua igreja para todos sempre. E a metáfora que ele vai usar aqui é a metáfora do jugo. O jugo, ela é uma peça de madeira, que ela tem uma parte assim no alto, e na parte de baixo ela tem duas partes abauladas, e em cada uma dessas partes abauladas uma tira de couro, e essa peça ela é usada para unir dois bois para trabalharem. Um boi mais maduro, experiente, e um boi menos maduro, que ainda está na força da sua juventude e que precisa aprender a trabalhar, a amadurecer. Então Jesus, usando essa metáfora, que é uma metáfora do campo, da Galileia, da agricultura, daquela região onde as pessoas viviam daquela agricultura familiar, conheciam essa peça, conheciam essa metáfora, e Jesus então olha para os seus discípulos e diz assim aos seus discípulos: venham até mim, coloquem o seu pescoço no jugo comigo, eu sou o boi mais velho, eu sou o boi mais maduro, eu sou o boi mais experiente, e vocês, como bois jovens, coloquem seu pescoço aqui no jugo comigo. E olha o verbo que ele usa logo depois do convite, e ele diz assim: e aprendei de mim. Aprendei de mim. Esse texto revela para nós a metodologia do discipulado no ministério do Senhor Jesus. Essa metáfora, ela traz algumas lições importantes para nós como igreja e como discípulos de Cristo. E eu gostaria de trabalhar essas lições com vocês nessa noite. Primeiro, a metáfora do jugo no discipulado, no ministério de Cristo, centrado no discipulado, ela nos ensina que discipulado é uma proposta relacional, é uma caminhada. Quando a gente olha para essa peça, para o jugo, ou também conhecido como canga, ali tem 2 espaços. Às vezes podemos encontrar até com 3, mas normalmente são apenas 2 espaços. E quando essa metáfora é usada, o Senhor Jesus está dizendo:
cristianismo ou ser meu discípulo pressupõe relacionamento, pressupõe caminhada. Nós não podemos ser cristãos, nós não podemos ser discípulos de Cristo se nós não estivermos dispostos a desenvolver relacionamentos, caminhadas pessoais, aonde nós iremos, muitas vezes aqui, ter um discípulo mais maduro, atrelado a nós através desse jugo espiritual, dessa metáfora espiritual, e nós também podemos chamar outras pessoas para entrarem nessa caminhada conosco, colocando o pescoço conosco no jugo, para caminharmos rumo à maturidade, de sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Se você quiser viver a tua vida isolada, no individualismo, você não pode ser cristão. Você pode ser budista, você pode ser muçulmano, você pode ser shintoísta, você pode ser hinduísta, mas cristão você não pode. Porque ser discípulo de Cristo exige caminhada relacional. Exige que nós estejamos dispostos a colocar nosso pescoço no jugo com alguém mais maduro que a gente, para que nós possamos seguir crescendo na nossa caminhada, no nosso alvo de sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Mas, infelizmente, a igreja evangélica é tomada de individualismo. O individualismo é uma dos males que tem enfraquecido a igreja evangélica. Nós somos grande em número, mas nós somos pobres em qualidades, porque nós andamos sozinhos. Nós vivemos sozinhos, nós não aceitamos que pessoas caminhem conosco. Quando muito aceitaríamos o pastor, mas pensar que outra pessoa da igreja vá caminhar comigo, me ajudar, me exortar, me corrigir, me motivar comprometidamente comigo, nós não estamos abertos para isso. O individualismo cresce, ao mesmo número que cresce também a igreja. Porque quando andamos sozinhos, somos presas fáceis ao engano do nosso próprio coração. Esse coração que a palavra de Deus diz que é enganoso e desesperadamente corrupto. Quando nós andamos sozinhos, nós seremos fatalmente enganados pelo nosso próprio coração, a vivermos vidas que não condizem muitas vezes com ser discípulos de Cristo. Quando andamos sozinhos, fatalmente nós seremos presas fáceis às seduções do mundo, seremos seduzidos a entregar o melhor da nossa vida, da nossa energia, da nossa juventude, das nossas forças para esse mundo mau e quebrado pelo pecado, como se ele pudesse trazer garantias para o nosso futuro, segurança para o nosso futuro. Seremos enganados, porque o mundo seduz, o mundo nos atrai, e se não há ninguém caminhando conosco para dizer assim, não entre por esse caminho, resista, nós cairemos no canto da sereia. Quando andamos sozinhos, seremos fatalmente presas fáceis às tentações do diabo. A igreja evangélica brasileira nunca foi tão grande. O último censo disse que nós somos 27% da população brasileira. Nós estamos falando de quase 50 milhões de pessoas. Mas nunca a igreja foi tão marcada por maus testemunhos, por escândalos. Todos os dias, se você
rolar a tela das suas redes sociais, você vai ver escândalos de líderes, pastores, igrejas sendo jogados como lama no nome de Cristo. Por quê? Porque não existe esse discipulado do jugo, da canga, aonde nós somos cuidados aqui por um discípulo mais maduro e nós cuidamos aqui de outro menos maduro. Nisso está a força da igreja. A força da igreja está que nós tenhamos essa cumplicidade, esse compromisso de aceitarmos ser cuidados, de termos a humildade de reconhecer que tem gente mais madura que a gente, que nós precisamos desses irmãos que já se parecem mais com Cristo do que nós, para nos ajudar a continuar nossa caminhada rumo ao alvo de sermos mais parecidos com o nosso Salvador. Mas também a gente precisa ter o compromisso de pensar que existem pessoas que sabem muito menos que nós, que se parecem menos com Cristo do que nós, e nós podemos abençoar essas pessoas. A canga indica isso, o jugo indica atrelamento, cumplicidade, unidade para caminhar junto, e a nossa força está nisso. Mas quando o individualismo cresce, a igreja é fraca, porque o modelo de Cristo, a proposta de Cristo, nunca foi para que nós andássemos sozinhos. E o restante das Escrituras vai colaborar com isso, quando no Novo Testamento nós temos 30 mandamentos de mutualidade. O que são os mandamentos de mutualidade? São aqueles mandamentos cuja fórmula é uma só, se repete. Um verbo no modo imperativo, seguido de um pronome recíproco. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Aconselhai-vos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Instruí-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. E assim nós temos 30 destes mandamentos no Novo Testamento. Por quê? Para matar o individualismo. Para mostrar para nós que nós não podemos caminhar fora do jugo, da canga, com alguém mais maduro que a gente. É isso que está nos ensinando. E é isso que Cristo está dizendo para os discípulos. Não haverá a possibilidade de caminharem sozinhos. Bota o teu pescoço aqui comigo. E a canga cabe em dois. Isso é relacionamento. Isso é caminhada junto. E quando a gente caminha junto com alguém mais maduro, inevitavelmente nós vamos continuar crescendo na nossa vida, até sermos mais e mais parecidos com Cristo. Mas quando nós andamos sozinhos, nós estancamos no nosso crescimento. Nós começamos a ser religiosos, nós começamos a ser frequentadores de igreja, esquentadores de banco, gente que entrega pouco, que tem vivido muito mais encantados com o mundo do que com Cristo. E vão se afundando, porque não tem ninguém para dizer: saia, levanta, vamos, retome os trilhos do crescimento. E entramos no modo automático, estancados, sem crescer, vivendo de domingo após domingo, frequentando igrejas, aonde nós não nos envolvemos com ninguém e ninguém se envolve conosco. O individualismo é tão grande que nós vamos sair daqui hoje à noite, nós vamos embora e nós só vamos nos ver domingo que vem. Isso é individualismo. Cada um vai para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus projetos, para as suas ambições,
para a sua luta de construir suas garantias nesse mundo, como se este mundo pudesse garantir que você vai ter alguma coisa ou uma vida melhor na sua velhice. Não é o mundo, a nossa garantia está em Cristo. Mas nós vamos sair daqui e nós vamos para essa vida individualista. E o individualismo é tão grande que a gente vem para a igreja e a gente senta do lado de uma pessoa que nós a chamamos de irmão, mas nós não sabemos, às vezes, nem o nome dela. Ainda bem que dá para chamar de irmão, né? Porque se dependesse de lembrar o nome... E Jesus está dizendo que a igreja não pode ser assim. Jesus está dizendo que a metodologia do trabalho dele e para a sua igreja é a canga, é o jugo. Tem que botar o pescoço com alguém mais maduro. Eu, João Petrecelli, eu tenho 3 irmãos mais maduros que caminham comigo, que olham para mim e perguntam: você está crescendo? Você está amadurecendo? Você está melhorando como esposo, como pai, como pastor, como líder? Ou você entrou no automático e está vivendo como Moisés, colocando o véu na cara para esconder que o brilho desvaneceu? Então, o primeiro ensino de Jesus é a caminhada do discipulado, ela é relacional, ela é pessoal, onde discípulos mais maduros caminham com discípulos menos maduros, ajudando-os a serem mais parecidos com Jesus. Não é sobre ser melhor presbiteriano, é sobre ser mais parecido com Jesus. Nós podemos ser bons presbiterianos e não nos parecermos em nada com Jesus. Mas se nós formos parecidos com Jesus, nós seremos os melhores presbiterianos possíveis para a glória de Deus. Amém? Você acredita nisso? Segundo ensino desse texto para nós, a proposta do discipulado de Jesus, através da metáfora do jugo, rechaça o modelo grego de ensino. O Senhor Jesus conhecia a proposta grega de educação. E o que é esse modelo grego que já era prevalecente nos dias de Jesus no mundo? Para a escola grega de educação, ensinar é apenas transmitir informação. Esse era o modelo grego. Ensinar é apenas transmitir informação. E nós fomos formatados nessa escola grega, no mundo. Quando nós estudávamos, ou quem ainda estuda, está na escola, você vai para a escola, o professor entra, passa a matéria dele e pergunta: entenderam? E muitas vezes a gente diz: entendemos, mas na verdade não entendemos, a gente só queria ir para o recreio, né? Porque estava na hora de comer o lanche, né? E depois vinha um outro professor que daria outra matéria, passa o conteúdo dele, termina a aula dele e vai embora. E assim vem outro, e outro, e outro. E eu tive muitos professores que a única preocupação deles comigo era saber se eu estava armazenando as informações na minha cabeça. E como que ele media isso? Através de uma prova. Mas eu nunca tive um professor que se preocupou em mostrar para mim como ou onde eu poderia usar aqueles conteúdos que ele estava transmitindo para mim. Quando eu vou estudar no seminário, eu tenho também, no meu curso todo, 22 professores. Entra o primeiro professor, passa a matéria no quadro, ou lê uma apostila, e dá a informação da Bíblia que ele precisa dar. Depois vem um outro professor, faz o mesmo. Vem um outro professor e faz o mesmo. E assim, eu tive 22 professores que me ensinaram conteúdos bíblicos, mas nunca perguntaram se eu estava obedecendo esses conteúdos bíblicos.
Esse não é o modelo de Cristo, esse é o modelo grego, aonde ensinar é apenas transmitir informação. Isso é individualismo. Isso é um modelo fracassado que Cristo não aceitava quando ele usa a metáfora do jugo. Na igreja, nós também estamos encantados com o modelo grego. Na escola dominical, o professor vem, passa a matéria, ou dá a lição da revista, uma aula que ele preparou, e ele nos informa. Mas o professor não acompanha aquele aluno para saber se ele está vivendo, obedecendo os conteúdos que ele está ensinando para ele. De novo, na escola dominical, nós reproduzimos o modelo grego. No sermão, eu posso pregar o melhor sermão, exegético, teológico, homilético, mas se eu não tiver uma caminhada com as pessoas para ajudá-las durante a semana a obedecer os conteúdos do sermão, de novo, nós estamos usando um modelo grego dentro da igreja de Cristo. E a prova disso é que, se nós perguntarmos o que foi pregado domingo passado, talvez a maioria não lembra. Eu já fiz isso. E eu perguntei, o que eu preguei domingo passado? E aquele silêncio sepulcral tomou conta. E teve um que falou assim, pastor, eu não lembro, mas foi uma benção, hein? Cara de pau, né? Como que é uma bênção se não lembra? Pastor, o senhor parecia um leão lá na frente. O senhor estava inspirado, hein? Irmãozinho, fala pelo menos o texto que eu preguei. O texto, pastor, foi na Bíblia, mas o texto eu não lembro. Por quê? Porque é modelo grego. É apenas informação. Se não houver a caminhada do discipulado durante a semana, onde um discípulo mais maduro vai caminhar com esse irmão e perguntar, você está vivendo o que foi pregado domingo? Você entendeu o que foi pregado domingo? Nós vamos discutir, conversar, e eu quero então te ensinar a obedecer o que você aprendeu domingo. Se não houver isso, é modelo grego, porque o jugo, Jesus está dizendo para os discípulos, venham, coloque o seu pescoço aqui comigo e aprenda comigo. O que Jesus está dizendo? Eu vou dar conteúdos bíblicos, teológicos do Antigo Testamento, eu vou ensinar toda a teologia do Antigo Testamento para vocês, mas eu também vou mostrar a vocês onde cada conteúdo desse precisa tocar nas áreas da vida de vocês, redimindo áreas, santificando áreas, fazendo-nos melhores esposos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores servos na igreja, melhores funcionários na empresa que nós trabalhamos. Aquele quadrinho lá, funcionário do mês, eles vão ter que arrumar outro, porque naquele ali vai estar minha cara todo mês, porque eu venho trabalhar nessa empresa não por dinheiro, eu venho trabalhar porque aqui é meu campo missionário, eu quero ser o melhor funcionário dessa empresa, porque eu quero glorificar o nome de Deus, de Cristo nesse lugar. Nos fará melhores patrões, quando o conteúdo é entregado, mas também discípulos mais maduros caminham com discípulos menos maduros, ensinando-os como obedecer esses conteúdos. Não é sobre encher a cabeça de informação, é sobre dar conteúdos,
mas mostrar como esses conteúdos tocam cada área da nossa vida, nos fazendo melhores e mais parecidos com Cristo. É isso que Jesus está falando. E quando ele termina, que ele morre, ressuscita, passa 40 dias ainda se encontrando com os discípulos, já glorificado. No último encontro, ele tem uma mensagem que não é nova para os seus discípulos. Ele diz assim para eles, no adeus: agora vão e façam discípulos para mim. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a guardar. De novo, Jesus está dizendo para eles: eu não aceito o modelo grego. Eu não quero que vocês apenas encham a cabeça desses novos discípulos de informação bíblica. Eu quero que vocês deem o conteúdo bíblico, teológico para eles. Mas eu quero também que vocês ensinem-os como obedecer essas verdades. Porque não é sobre encher a cabeça, é sobre viver esses conteúdos. E quando a gente caminha no jugo com alguém, essa caminhada vai ser possível verificar se essa pessoa está vivendo o que ela está aprendendo. E para você que está caminhando, vai ser um desafio, porque você também vai ter que viver o que você está ensinando. Então, nessa dinâmica, ninguém estanca, ninguém estagna, todos crescem, todos amadurecem, mas no modelo individualista, fora da canga, nós estancamos no nosso crescimento de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Terceiro, a proposta do discipulado de Jesus é pessoal e rechaça a ênfase nos grupos grandes e na multidão. Jesus nunca trabalhou intencionalmente com a multidão. A multidão escutou a sua pregação no vácuo, porque quase sempre ele estava falando para os seus discípulos. A multidão foi abençoada por ele, no vácuo. Muitos foram curados, muitos comeram pães e peixes, mas todas as vezes que ele fazia um milagre, se você ler os evangelhos com atenção, o alvo dele não é a multidão, o alvo dele é ensinar os seus discípulos, trazer a eles uma lição, um aprendizado através dessa situação. Quando nós olhamos, por exemplo, para a multiplicação dos pães e dos peixes, todo aquele diálogo é entre Jesus e os discípulos dele. A multidão nem sequer sabia que aquele diálogo estava acontecendo. A multidão apenas se beneficiou dos pães e dos peixes. Mas o que Jesus estava ensinando para os discípulos através daquela conversa? Providência, a doutrina da providência, ensinando para eles que eles precisam depender dele, que o pouco deles nas mãos de Cristo se multiplica e abençoa outros. A multidão só comeu pão e só comeu peixe. Todo aquele diálogo é instrutivo aos discípulos dele. Porque Jesus entendia que não valia a pena trabalhar com a multidão. Multidão não tem cara, multidão não tem rosto, multidão não tem vontade própria, multidão não tem personalidade. Investir força de trabalho em multidão é construir castelos de areia. Mas quando nós caminhamos com pessoas que têm cara, que têm nome, que têm personalidade, no jugo, na canga, as transformações e o crescimento, eles vão aparecer. E Jesus acreditava nisso, ele sabia disso. Por isso, a ênfase, o foco dele
é no grupo de discípulos dele. Algumas pessoas dizem que Jesus ensinava por parábolas para que as pessoas compreendessem melhor. Eu já ouvi isso várias vezes, mas a Bíblia diz o contrário. O próprio Senhor Jesus diz que ele ensinava em parábolas para que a multidão, ouvindo, não entendesse, entendendo, crescem, e crendo, fosse salvos. Por isso ele falava em parábolas. E muitas vezes, nem mesmo os discípulos entendiam as parábolas. E quando chegava em casa, os discípulos perguntavam: Senhor, o que mesmo o Senhor quis dizer com aquela história lá de semeador, terra, semente? Então Jesus dizia: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Jesus contava, explicava a parábola para os seus discípulos. Porque o foco dele era em pessoas. Mas nós, como igreja, pecamos e tropeçamos nisso. Hoje, todas as atividades da igreja são grupais. Tem a reunião das mulheres, 20, 30, 40 mulheres para uma plenária. Tem a reunião dos homens, 30, 40 homens lá fazendo um churrasco, confraternizando. Tem o louvorzão da mocidade, 50, 60, 80 jovens no louvorzão. Tem lá o encontro dos adolescentes, 30 adolescentes juntos, tendo comunhão e celebrando. Tudo o que nós oferecemos de atividade na igreja é grupo grande. E nós abandonamos o jugo, a canga, caminhar com pessoas, nos envolvermos com pessoas, relacionarmos com elas, ajudando-as a amadurecerem, a crescerem e serem cada dia mais parecidos com Cristo, vencendo seus pecados, vencendo suas fraquezas, vencendo suas debilidades, vencendo as seduções do mundo, as tentações do diabo. Não existe essa caminhada. Tudo é grupo, mas a canga pressupõe caminhada, pressupõe o pessoal, o relacional. É isso que o Senhor está dizendo. Como não há isso, nós temos uma igreja que cresce, mas cresce fraca, com testemunhos fracos, com escândalos que são jogados todos os momentos nas redes sociais. Há poucos dias, todos os veículos da mídia veiculam uma matéria dizendo: pastor, presidente da denominação tal, do estado tal, os 2 netos dele, na verdade, eram filhos biológicos dele. Aí, sujeira, lama no nome de Cristo. Por que chegamos a esse ponto de um pastor ter os seus 2 netos, na verdade, sendo seus filhos biológicos? Ele adulterando com a sua nora, porque são homens que caminham sozinhos, não tem ninguém sobre eles, não tem ninguém para quem eles prestarem contas, são individualistas, se escondem atrás de uma teologia individualista. Não toquem no ungido do Senhor. Balela. Todos nós somos os ungidos do Senhor. E o Senhor não quer que ninguém toque na sua igreja. Nós acreditamos que o sucesso da igreja é medido pelo número que frequenta. Se nós perguntarmos qual é a igreja que está bombando, é a igreja que tem hoje 5.000 membros, 10.000 membros. Essa é a igreja do momento, e essa é a igreja boa, porque essa igreja é boa, ela está crescendo. Olha quanta gente. Nós somos seduzidos por algo que não seduzia Cristo. Cristo não se encantava com multidão.
Uma igreja de 1.000, 2.000, 3.000 membros, que não há uma caminhada pessoal do discipulado. Na verdade, pessoas procuram essas igrejas para se esconderem nelas, porque lá elas não têm rosto, elas não têm nome, elas não têm endereço, ninguém vai se preocupar com elas. E elas podem viver suas vidas cheias de compromisso com o mundo, com o pecado, sem que ninguém as perturbe. Mas Jesus não acreditava nisso. Ele está dizendo que o modelo dele para a sua igreja é o jugo, é a caminhada pessoal, relacional, que rechaça a ideia do ensino grego, de que ensinar a Bíblia é apenas informar conteúdos da Bíblia, sem ajudar essas pessoas a obedecerem. Jesus rechaça essa ideia de grupos grandes, quando ele usa a metodologia ou a metáfora da canga. Isso mostra o quanto nós estamos longe do modelo de Cristo. Nós abandonamos o modelo do dono da igreja, seduzidos e encantados por um modelo pragmatista, individualista, onde as pessoas não crescem como deveriam crescer. E eu termino dizendo, não abra mão de caminhar com alguém mais maduro que você. Não abra mão de ter alguém que vai te ajudar a continuar crescendo, a sair da estagnação, da vida religiosa, e viver uma vida de fato com Cristo, sendo cada dia mais parecido com Cristo, servindo. E não abra mão de caminhar com alguém menos maduro que você. Se tem discípulos mais maduros que você, tem também discípulos menos maduros que você pode ser uma bênção na vida deles. Você recebe aqui e você entrega aqui. Você é abençoado aqui e você abençoa aqui. Você é alimentado aqui e você alimenta aqui. Você é exortado aqui e você exorta aqui. Nisto está a força da igreja. Nisto está o testemunho vibrante da igreja. O mundo verá que nós somos um povo parecido com o nosso Salvador e Redentor. E o mundo verá Cristo em nós. E o mundo desejará Cristo, porque seremos contraste nessa sociedade. Seremos luz nesse mundo de trevas. Seremos sal que vai trazer sabor a esse mundo sem sabor. Mas não vai ser caminhando sozinho. Enquanto a tua vida cristã se resumir a vir na igreja domingo, dar algum dinheiro para a igreja e voltar para a sua vida velha, para correr atrás daquilo que os homens que não conhecem a Deus correm ansiosamente, você não refletirá Cristo nesse mundo e nem crescerá a imagem dele. Mas eu quero te desafiar com essa palavra, a encontrar alguém para botar o pescoço no jugo com ela. Busque uma pessoa, diga assim, olha, eu reconheço que você é mais maduro que eu, caminhe comigo, me ajuda a vencer meus pecados, me ajuda a vencer os enganos do meu coração, me ajuda a não cair nas seduções do mundo. Mas também você pode procurar alguém e dizer, olha, eu tenho crescido, eu sei que você está começando agora, eu quero te ajudar a crescer. Vamos caminhar juntos? Quando nós vivermos assim, nós entraremos no modelo de Cristo, e nós cresceremos, e seremos cada dia mais parecidos com o nosso Redentor, que deve ser o grande alvo da nossa vida. Discípulos fazendo discípulos. Amém?
Deus os abençoe, irmãos. Que essa palavra alimente, fortaleça o coração de vocês.